O escritor e historiador José Roberto Salles, presidente da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências, lançou na Casa da Cultura, na noite desta quinta-feira, o livro A Outra Margem. As protagonistas da trama são duas das principais artistas varginhenses, Aurélia Rubião e Oneida Alvarenga. Elas falam sobre a guerra, porque não tem jeito de não falar sobre a guerra, porque o Brasil entrou na guerra, o Brasil enviou pracinhas para a guerra, Varginha, para as pessoas que não sabem ainda, Varginha também enviou pracinhas para a guerra, elas se revelam preocupadas com esse cenário, falam sobre a psicanálise, que é uma ciência que não era nova em 1945, mas para uma cidade provinciana igual Varginha na época, poderia ser uma grande novidade, do panorama artístico, dos movimentos de vanguarda, da cultura do século XX, porque em 1945 a gente ainda pega toda aquela influência dos movimentos artísticos do final do século XIX e início do século XX. Elas estão naquele boom, né, da explosão do modernismo 2 décadas antes, então o panorama cultural é todo esse. Na trama fictícia, elas se reúnem para relembrar momentos que passaram junto a Mário de Andrade, pai do modernismo do Brasil e que havia morrido há poucos dias. Ele faleceu no dia 25 de fevereiro de 1945 e nesse encontro fictício elas se encontram na casa da Aurélia, em Varginha, no dia 25 de março de 1945. É um cenário de guerra, ainda está em guerra. A guerra vai acabar poucos meses depois, mas em março de 1945 ainda estamos em guerra. Na parede, em forma de quadros, todas as capas dos livros já lançados por José Roberto Salles mostram o trabalho do historiador em diversas áreas. O trabalho da elaboração de um livro, ele pressupõe que o autor, que o escritor, ele tenha um estofo intelectual, tenha um estofo de teorias, de paradigmas, e isso não é adquirido de uma hora para outra, não é eu vou fazer o livro, então eu gastei 3 semanas, na verdade, para fazer A Outra Margem, o processo de escrita foram 3 semanas, mas é uma vida inteira dedicada à palavra, para poder conseguir fazer esse encontro de uma maneira literária e que tem uma qualidade. O prefácio do livro, ele é de uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, que ela não ia colocar o nome dela numa obra que não tem qualidade. Então eu creio que, por ela ter aceitado, eu acho que tem uma qualidade adequada. Na noite de autógrafos, o público presente destacou a forma detalhista com que o autor escreve suas obras e a importância delas para o resgate da memória. Não conheço em Varginha um detalhista maior do que José Roberto Salles. Ele verifica as coisas mais simples e elementares. Hoje ele me chamou a atenção para os quadros que representam as capas dos livros dele, fazendo um comentário sobre aquele tipo de gancho que foi encontrado que permite uma mobilidade extraordinária para as obras que estão expostas. Então, se tivermos de dar um troféu para um detalhista, ele é para o José Roberto Salles. Ele nota as minúcias, os menores detalhes. É uma figura rica, é uma figura humana extraordinariamente rica. Essa obra é de extrema importância para a cultura de Varginha. São 2 nomes de varginhenses conhecidas internacionalmente, principalmente na cultura, que influenciaram na cultura nacional e que estão sendo resgatados, que é o da Oneida Alvarenga e da Aurélia Rubião. E isso é de uma importância muito grande, que eu acho que é muito oportuno e muito importante a gente tentar fazer o resgate desses nomes de pessoas influentes, reconhecidas nacionalmente, internacionalmente, que muitas vezes aqui em Varginha não são tão conhecidas assim.